Esta videoaula que irei apresentar a seguir é uma videoaula onde vai quebrar vários paradigmas e estereótipos de uma visão preconceituosa por falta do conhecimento histórico sobre a homossexualidade, onde as pessoas têm uma visão retrógrada de que o preconceito e a discriminação contra pessoa do mesmo sexo já existia na antiguidade. Pelo contrário, era uma prática comum e aceitável naquele contexto social da Idade Antiga. E nós iremos ver passo a passo durante todo esse conteúdo apresentado a seguir. Então, acompanhe comigo o vídeo. Por que o cristianismo é a pior religião para os homossexuais? O preconceito contra homossexuais ganhou força na cultura ocidental por causa da influência da igreja. Durante a antiguidade, diversas sociedades, como Grécia e Roma, viam a homossexualidade de forma mais fluida, sem a mesma carga moral negativa. Mas com o crescimento do cristianismo, a perseguição a homossexuais começou a se estruturar, porque a igreja precisava consolidar um modelo de família patriarcal e reprodutiva para fortalecer a sua base de controle social. Durante a Idade Média, a Igreja Católica institucionalizou a repressão à homossexualidade quando classificou como um pecado mortal. E aí no século XIII começaram as primeiras leis que criminalizavam atos homossexuais, muitas vezes levando à pena de morte. A Inquisição e outros tribunais religiosos torturavam e executavam milhares de pessoas sob acusação de sodomia, reforçando a ideia de que a homossexualidade era um desvio e um crime contra a ordem natural imposta por Deus. Com o tempo, a ciência começou a desafiar esses paradigmas, mas a igreja se manteve resistente. E aí, no século XIX, a homossexualidade foi transformada pela psiquiatria numa anomalia, reforçando a visão de que era um transtorno mental. Embora o avanço do conhecimento científico tenha desmistificado essa visão com a Organização Mundial da Saúde, retirando a homossexualidade da lista de doenças em 1990, a igreja continua a tratar como um problema espiritual e moral. Atualmente, a igreja fomenta o preconceito quando ela se opõe a políticas de igualdade, insistindo na retórica de que a homossexualidade é uma opção ou uma prova imposta por Deus para ser vencida. Líderes religiosos influenciam legislações contrárias aos direitos LGBTQIA+, como casamento igualitário, adoção por casais do mesmo sexo e continuam promovendo terapias de conversão, mesmo sendo amplamente condenadas por especialistas em saúde mental. Essa perpetuação da discriminação mostra como a igreja ainda opera como um aparato de controle social, moldando a moralidade e manipulando fiéis a manterem preconceitos infundados. O impacto disso é devastador. Jovens LGBTQIA+, criados em ambientes religiosos, sofrem altos índices de depressão, ansiedade e suicídio por causa da rejeição e a culpa incutidas por essas doutrinas. O cristianismo no Brasil alimenta discursos de ódio e políticas excludentes que reforçam a marginalização. A homossexualidade não é uma escolha, não é um pecado, não é uma doença. É uma variação natural da sexualidade humana, presente em todas as culturas e variações de espécies. A doença não está na identidade das pessoas, mas na intolerância que é ensinada e perpetuada sob a desculpa de valores religiosos. É preciso a gente entender de onde vêm essas crenças para a gente se desconstruir. Participe da minha imersão A Chave Mestra. O link está na bio. Exatamente como a Thea Aline falou, o cristianismo é a pior religião para a aceitação afetiva entre duas pessoas do mesmo sexo. Não só o cristianismo, mas todas as religiões monoteístas abraâmicas. No caso, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo têm esse repúdio ao afeto entre duas pessoas do mesmo sexo, ou seja, são religiões que não aceitam essa união entre duas pessoas do mesmo sexo. Mas isso só aconteceu depois que surgiu essas religiões monoteístas abraâmicas. Antes dessas religiões monoteístas abraâmicas, a prática do homossexualismo era totalmente aceitável e normal para o contexto social e cultural da sociedade da antiguidade. Ou seja, para as religiões politeístas, a prática do homossexualismo era vista como uma conduta de valores relacionados à moral. Em alguns casos, era valorizados como parte
do processo de socialização e educação de jovens do sexo masculino, principalmente na Grécia e na Roma Antiga. Na Índia, por exemplo, na Índia Antiga, onde surgiu a primeira religião politeísta do mundo, que é o hinduísmo, lembrando que o hinduísmo é a religião politeísta que tem a maior quantidade de deuses no mundo, com um panteão de deuses que inclui milhões de divindades. E também é a primeira religião onde teve a doutrina de uma trindade, por 3 deuses. São eles Brahma, Vishnu e Shiva. Então, a trindade criada pelo cristianismo não é uma doutrina específica do cristianismo. Muitos séculos e séculos antes do cristianismo, já existia a doutrina da trindade pelo hinduísmo. Então, nesta concepção, quem criou a doutrina da trindade foi o hinduísmo e não o cristianismo, onde essa doutrina da trindade pelo cristianismo foge totalmente daquilo do que é ser uma religião monoteísta, ou seja, foge das regras e normas daquilo do que é ser religião monoteísta. Porque uma religião monoteísta não pode ter mais do que um Deus, uma divindade. É a adoração a um único Deus. No cristianismo, ou seja, o cristianismo é diferente do islamismo e do judaísmo, porque tem adoração a 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso são características de religião politeísta e não monoteísta. Então, aqui temos mais um elemento cultural religioso de outros povos, de outras religiões, que o cristianismo copiou, adotou para a criação da sua própria religião cristã. Então, na Índia Antiga, a homossexualidade era um fenômeno socialmente reconhecido, em alguns contextos até mesmo celebrado, com referências a relacionamentos do mesmo sexo em contextos religiosos e históricos. Já a homossexualidade na antiga Suméria não é um tema amplamente documentado na história, mas análises de textos e iconografias sugerem que relações homossexuais eram conhecidas, em alguns casos possivelmente aceitas ou mesmo celebradas em certos contextos. Não há evidências de uma visão sistematicamente negativa ou condenatória da homossexualidade como em períodos posteriores da história. No Egito Antigo, a homossexualidade não era um tema amplamente discutido ou formalmente reconhecido, mas as evidências sugerem que relações entre pessoas do mesmo sexo existiam e eram toleradas em certos contextos. Na Grécia Antiga, a homossexualidade, especialmente entre homens, era uma prática socialmente aceita, em alguns casos até celebrada, com foco na relação entre o homem mais velho, patrono, e um jovem efebo, conhecida como efebia. Essa relação tinha um caráter pedagógico e iniciático, onde o homem mais velho transmitia conhecimentos e orientações ao jovem, tanto em termos de filosofia e política, quanto de sexualidade. Na Roma Antiga, a homossexualidade era vista de maneira diferente da que conhecemos hoje. Não havia um conceito de homossexualidade como uma identidade, mas sim uma questão de papéis e status social no ato sexual. O importante era quem penetrava e quem era penetrado, com o papel de penetrador sendo associado à masculinidade e poder, enquanto o papel de receptor era visto como submisso.
Lembrando que, na antiguidade, ou seja, no contexto cultural, histórico e religioso dos povos antigos, não existia essa visão de uma nomenclatura de homossexualidade, ou seja, não era uma questão de identidade sexual única, como entendemos hoje, mas sim de práticas e relações específicas dentro de um contexto cultural e religioso. Só corrigindo, a nomenclatura da palavra homossexual ou homossexualismo não pode ser mais utilizada no nosso contexto atual para se referir à orientação sexual. O termo correto e aceito é homossexualidade, pois homossexualismo carrega uma conotação de doença ou anormalidade, o que não é mais reconhecido pela comunidade científica e pela Organização Mundial da Saúde, OMS, desde 1990. Porque quando surgiu o vírus do HIV nos anos 80, foi rotulado como uma doença dos gays. Mas depois, com os avanços tecnológicos e da ciência, essa rotulação caiu sobre terra e viram que não só os homossexuais, ou seja, da homossexualidade, estavam sujeitos ao vírus, mas como todo indivíduo da sociedade estava sujeito ao vírus, onde muitos casais entre homens e mulheres estavam sendo infectados pelo vírus. Lembrando também, no contexto histórico do surgimento do vírus da AIDS no Brasil, tínhamos uma sociedade totalmente controlada e influenciada pela Igreja Católica, que é a primeira vertente do cristianismo. Uma sociedade totalmente voltada para a união entre o casamento entre homens e mulheres. E ainda mais, vivíamos um contexto retrógrado e opressor da ditadura militar. Então, isso fazia com que a perseguição, o ódio e a exclusão da homossexualidade aumentasse ainda mais e virasse algo rotineiro, normal para aquele contexto social. Então, para as civilizações e povos da antiguidade da religião politeísta, a prática da homossexualidade era algo normal, aceito, onde muitas vezes era algo como pedagógico e moral. Pergunta aí? Tem bastante coisa aqui. Eita, então tem que falar menos, cara. Vamos lá, próxima do Gustavo. Petri, fala Thiago, boa tarde a todos aí do A Deriva. Cara, eu gostaria de saber, fazer uma pergunta pro Thiagão, se é verdade que na época dos romanos, na Grécia Antiga, que quando os soldados eles iam para a guerra, se eles se satisfaziam uns aos outros, né, para carência de sexo, e eles transavam entre eles. Isso é verdade ou isso é mentira? Ou é um mito que o pessoal fala por aí? Um forte abraço aí para vocês e um bom dia a todos aí. Boa. Opa. Olha, rapaz, esse é um tema um pouco complexo, assim, porque a gente sabe que a homossexualidade existia no Império Romano também, né? A homossexualidade não existia de maneira aceitável na Europa cristã. Isso é um fato, né? Na época das cruzadas, a homossexualidade era um pecado. Então, tipo assim, se você pensa em cristãos cavaleiros, geralmente eles não tinham isso como algo normal, né? Natural, assim, eles iam... Então, não. Mas no caso do Império Romano e do caso dos gregos em especial, sim. Né? Principalmente os espartanos, né? Diferente de todos os outros povos, os espartanos eles davam mais valor ao parceiro do seu campo de batalha do que à própria mulher. Por exemplo, na época do casamento, o que acontecia? Isso foi instituído, inclusive, pelo Licurgo, que foi o primeiro legislador de Esparta, né? Você saía da sua casa com 7 anos de idade. Aí você ia pro treinamento espartano. Isso é real, isso até no filme tá certinho, essa ideia, né?
E aí no campo de batalha, então, nesse treinamento, você passava toda a sua juventude e idade adulta lá, com os seus camaradas. E lá, é claro que esse tipo de relacionamento já começava a acontecer. Quando você chegava aos 20 anos de idade, você era permitido se casar. 20 anos ou 30 anos de idade? Agora eu não estou lembrado exatamente se era com 20 ou 30 anos de idade. Mas nessa faixa, você era permitido se casar. Você se casava. Você só podia, essencialmente, ficar com a sua esposa só para procriar. E aí depois você voltava para os seus camaradas. E você podia ficar visitando a sua esposa. Que interessante. Mas voltava para os seus camaradas lá. Então, assim, a homossexualidade espartana ela era muito mais acentuada do que nas outras cidades e estados gregas. Rolava nas outras cidades? Rolava. Só que não era como era em Esparta. Em Esparta era uma coisa, assim, meio que levada a sério, sabe? Como se fosse uma instituição mesmo. No caso de Atenas, era mais, assim, uma diversão. Em outras cidades também. Mas no caso do soldado em si... tanto que as mulheres, na primeira noite de núpcias dos espartanos, Platão conta isso, elas tinham a cabeça raspada e elas se vestiam como homens. Caralho. E aguardavam e ficavam no escuro e aguardando o seu marido chegar. Entendeu? Então, assim, essa ideia da homossexualidade em Esparta era bem, bem presente. E isso se levava no campo de batalha. Agora, na questão dos romanos... existia, isso é um fato, mas não era também, sabe, generalizado, não. Mas era aceito? Era aceito, não era tido como uma coisa feia, vamos dizer assim, né? Como passou a ser algo negativo na época das cruzadas e da Europa cristã, né? Exemplo disso tivemos o imperador Heliogábalo, onde ele fez do trono imperial romano um verdadeiro cenário da homossexualidade, cheios de escândalos, incluindo relações com outros homens e adoção de vestimentas femininas. Mas não só Heliogábalo, teve vários outros imperadores romanos que teve relações sexuais com outros homens. Outro exemplo da grande presença da homossexualidade nos povos antigos foi o chamado Batalhão Sagrado de Tebas. Tebas era uma das importantes cidades gregas. Então, existia esse batalhão de Tebas, formado apenas da homossexualidade. Foi uma tropa de elite do exército tebano, composta por 150 casais de homens amantes. Esta unidade ativa no século IV antes da Era Comum era famosa por sua bravura e coesão em batalha, sendo considerada uma força de combate excepcional. Então, a homossexualidade nos povos da antiguidade era em alta. Na Grécia e Roma, as mulheres não tinham os mesmos prestígios da homossexualidade, onde as mulheres só serviam para cuidar da casa, dos filhos e para serem reprodutoras de meninos sadios e fortes, como herdeiros ou para servirem o exército. No caso, em Roma, para ser herdeiros de tronos imperiais. E no caso da Grécia, como por exemplo, em Esparta, para servirem o exército. Então, com a chegada da religião monoteísta abraâmica, todo esse contexto muda, onde as religiões monoteístas abraâmicas vão condenar essa prática da homossexualidade, começando pelo judaísmo, mas só ganhou força mesmo muitos séculos depois, com a chegada do cristianismo e do islamismo, que são justamente religiões expansionistas militarizadas, onde trouxe em seu contexto esse preconceito pela prática à homossexualidade. Então, só existe esse preconceito, essa perseguição à homossexualidade devido com a criação das religiões monoteístas abraâmicas, principalmente o islamismo e o cristianismo. Resumindo, o cristianismo só trouxe desgraça para o continente americano, principalmente preconceitos, homofobia, racismo,
machismo, desigualdade social, escravidão e por aí se vai. Quem disser que o cristianismo é uma religião pacífica e acolhedora é um burro ou covarde. Nunca na história da humanidade o cristianismo foi uma religião pacífica, acolhedora. Ou seja, dentro do próprio cristianismo existiu perseguição do cristão da Igreja Católica Apostólica Romana com cristão da Igreja Católica Ortodoxa, do cristão da Igreja Católica Apostólica Romana com cristão da Igreja Protestante. E até hoje é essa briga e perseguição entre eles. Veja este vídeo a seguir, onde vai mostrar a covardia de uma sociedade que foi dogmatizada, influencializada pela perversidade, pelo ódio, pelo desprezo, pela ignorância e pela perseguição que a religião cristã transformou a sociedade brasileira. Isso é reflexo diretamente do cristianismo com a sociedade, transformando uma sociedade perversa, odiosa, violenta e sanguinária. Acompanhe comigo o vídeo a seguir. A Polícia Civil prendeu um auditor fiscal aposentado. Esse homem foi investigado, segundo a polícia, por ameaça de morte, crimes de homofobia. A vítima, o próprio filho. O pai descobriu que o filho é homossexual. Descobriu isso em 2020. E aí de lá para cá, segundo a polícia, esse filho, a vítima, vinha sofrendo aí, né, ameaças de morte, violência psicológica, ameaça do pai. Diz que era uma história revoltante, tá? Crime de homofobia. E a gente tá lá, inclusive, com a enquete no YouTube. Mas antes, deixa o Leonardo Julierme contar detalhes de como foi a prisão, como foi essa investigação para chegar nesse pai que queria matar o próprio filho porque não admite o filho ter a escolha, né, fazer a escolha, ter a sua orientação sexual diferente da do pai. Foi assim, Léo? Explica pra gente aí, por favor. Exatamente, Salatiel. Os policiais civis, através da delegacia especializada em combate a crimes de racismo, intolerância e discriminação, cumpriu aí um mandado de prisão contra esse idoso, um auditor fiscal aposentado, que, segundo a Polícia Civil, praticou aí crimes de discriminação, injúria qualificada, ameaça e violência psicológica, tudo isso por não aceitar a orientação sexual do próprio filho, tendo inclusive provas evidentes de ameaças feitas através de mensagens, e também a própria delegada falou que ouviu testemunhas, ou seja, gente da própria família, que confirmaram a informação. Ele foi preso ontem. Em depoimento, a própria delegada, ele afirmou praticamente ser bastante homofóbico. Não foi isso, doutora? A prisão dele aconteceu ontem. O que é que vocês conseguiram extrair do depoimento dele? Bom dia. Bom dia a todos e a todas, Salatiel, Mirela Meg e os telespectadores. Neste momento, a Polícia Civil já ouviu mais de 8 testemunhas, todas ratificando a conduta homofóbica, infelizmente, discriminatória do investigado. Existe todo um histórico de violência no sentido de não aceitação da orientação sexual do próprio filho, mas não só do próprio filho, como também de outras pessoas. Tanto que na hora que lemos o mandado de prisão, o investigado nos falou, e isto está gravado, que não aceitava que a pessoa nascia homem e virava mulher, que na casa dele nem água beberia, né? Então, no momento da prisão, ele já esboçou essa conduta discriminatória. E outra coisa que ele insinuava demais, e é ratificado por todas as testemunhas, é importante que a gente deixe claro, que a sensação de impunidade, ele tinha uma sensação não, ele tinha certeza da impunidade, no sentido de que ele justificava que era uma pessoa idosa, que tinha dinheiro, que era uma pessoa influente,
e que jamais seria preso. Ele tinha plena convicção disso. E a gente gosta muito de frisar. A Polícia Civil e o sistema de justiça criminal como um todo analisa fato, analisa conduta, não importa quem, não importa quem praticou, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, não importa cargo, importa a conduta. E se no âmbito familiar está sendo praticado violência durante muito tempo, a polícia e o sistema de justiça criminal como um todo, ele tem sim que intervir, independente de quem seja que esteja praticando. Mas, nesse contexto, existia uma ameaça real contra a vida. E isso foi confirmado através da prisão dele, em que ele estava com uma viagem marcada justamente para o mesmo local onde o filho estava. Todas as testemunhas nos relataram que ligaram para o investigado suplicando para que ele não fosse a este evento familiar, que ele não tinha sido convidado. E ele afirmava e reafirmava que iria sim, já tinha data, horário e local marcado para este evento familiar acontecer, e ele disse que iria matar o próprio filho neste evento familiar. E se ele não fizesse, ele mandaria alguém fazer. Então, óbvio que a Polícia Civil tinha que intervir para salvar uma vida. Inclusive, todos os familiares narraram como este filho é querido, como esta vítima é uma pessoa trabalhadora, leal, nunca abandonou o seu lar, o seu próprio pai. Muito pelo contrário, foi expulso de casa após afirmar que era homossexual. Então, esta videoaula foi de um conteúdo muito importante, porque mostra toda a realidade de estereótipos e paradigmas que a sociedade ainda exerce no contexto social, de que a homossexualidade era algo errado e condenado por todos os povos. Isso só vem acontecer com a criação das religiões monoteístas abraâmicas. São elas o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Por isso a importância da história da religião, da sociologia, da filosofia e da antropologia, porque senão padecemos na ignorância. Por hoje só e até o próximo vídeo.